Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro painel temático ESG e Financiamento Verde. O painel faz parte da programação da primeira Feira Virtual de Construção Sustentável, evento fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ, realizado pelo projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, EDUS. O projeto EDUS visa ser palco para a troca de conhecimentos e realização de negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público como referência na divulgação e disseminação de inovações sustentáveis no setor da construção civil no Brasil. Eu sou Marco Chiver, diretor de projeto da GIZ, e serei responsável por conduzir este painel. Agradecemos o apoio da CBIC, AAK, GOPA, Necta e demais parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos todos para baixar o aplicativo Attendify. No aplicativo, você tem acesso à programação completa. Também é possível favoritar as sessões que quiser assistir, além de integrar com os palestrantes, fazer a avaliação das sessões e visitar o lounge virtual dos expositores. Gostaríamos de lembrar os expositores para agendarem também as reuniões das rodadas de conexões e negócios, oportunidade para apresentar suas soluções e se conectar com os principais decisores do setor. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo chat do Attendify, o que está do lado direito da tela de transmissão ou no botão chat da palestra do aplicativo. Lembrando que todas as palestras estarão disponíveis, tá? A partir da quarta-feira, dia 27, no Attendify, e por um período de 3 meses. Bom, a dinâmica será realizada da seguinte forma. Baseada no tema do painel, cada palestrante fará sua apresentação e, ao final de todas as apresentações, eu serei responsável por conduzir o debate nos minutos finais, lendo as perguntas recebidas via chat e direcionando aos palestrantes. Tá bom? Então, daremos início ao primeiro painel temático ESG e Financiamento Verde. Convido aqui para a apresentação o senhor Roberto de Souza, que é CEO do Centro de Tecnologia de Edificações, CTE. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Podemos seguir, então? Então, beleza. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação sobre a jornada ESG na construção e a gente vai conversar um pouco sobre o assunto. Já está na tela? Estão todos enxergando ou não? Marcos, está vendo? Marco? Ok. Então, a minha reflexão com vocês aqui, nessa manhã, vai ser sobre o movimento de ESG no setor da construção. Nós estamos aqui no CTE, Centro de Tecnologia de Edificações, que é uma empresa de consultoria e gerenciamento para o setor da construção, que atua no mercado desde 1990, 31 anos de atuação, com uma equipe multidisciplinar de mais de 180 colaboradores. E o CTE, nessa sua jornada de 31 anos, tem uma forte conexão com o tema ESG, com o tema sustentabilidade. Nós temos 7 unidades de negócios, a primeira delas focada em sustentabilidade, dirigida à consultoria para certificação de empreendimentos, materiais, obras. A gente é líder do Brasil nesse tema, 14 anos de atuação, com mais de 500 empresas preparadas aí para
certificação LEED, empreendimento, certificação LEED, Aqua, EDGE, WELL, Fitwel, etc., uma forte conexão com as certificações ambientais. Temos uma unidade de operação sustentável, que vai estar olhando já portfólios de empreendimentos, não projetos novos, já prontos, e trabalhando na otimização de consumo de água, consumo de energia e preparação dos fundos que têm esses portfólios para ESG. Uma outra unidade focada em Smart City, infraestrutura sustentável, saindo das torres e indo para o ambiente urbano, projetos de escala urbana e infraestrutura na construção. Depois temos as unidades de qualidade e desempenho, que a gente trabalhou ISO 9000, gestão da qualidade para implantação para mais de 1.600 empresas no Brasil. O CTE Inovação e Tecnologia, que trabalha na dimensão da transformação digital, da industrialização da construção, programas de inovação. O CTE Gerenciamento, que opera com fundos imobiliários, representando tecnicamente esses fundos, gerenciando obras, fazendo due diligence e etc. E o Enredes, que é a nossa plataforma, é um ecossistema de inovação e relacionamento setorial, tem mais de 100 empresas conectadas, fazendo inovação colaborativa, desenvolvimento de novos produtos, novas conexão com startups, etc. E tal. Bom, o nosso propósito no CTE é inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Tendo em conta o tema ESG, isso está totalmente alinhado com o nosso propósito, já que a gente já vinha atuando na dimensão da sustentabilidade, dos empreendimentos, dos materiais e das obras, e agora começa a atuar de uma forma mais ampla com o ESG, incluindo não só a dimensão ambiental, como a dimensão social e da governança. Então, rapidamente, como é que está essa jornada no setor da construção do ESG, né? Que a gente vem trabalhando, como é que a gente vem inspirando o setor nessa jornada, nessa busca de princípios ESG. O trinômio responsabilidade social, ambiental e governança, logo aí durante a pandemia, começou a adquirir um protagonismo muito forte dos gestores de recursos, fundos de pensão, que passam a colocar o ESG no centro das decisões. Isso começa todo com o padrão de investimento da BlackRock, a sustentabilidade, que é adotada, que é o maior fundo de investimento do mundo, e começa a se desdobrar isso por o setor de construção. Os fundos imobiliários passam a adotar princípios ESG, a sustentabilidade passa a ser dimensão estratégica de negócio, enfim, uma tendência irreversível, né? Essa questão toda do foco no ESG. E aí, além dos fundos de investimento, o que a gente está observando é que os agentes financeiros que trabalham no fomento, né, no empréstimo de recursos para alocação de recursos de funding para o desenvolvimento imobiliário, passam também a adotar posturas desse tipo. Então, você tem o Itaú, que já criou um programa, já lançou um programa que incentiva a construção verde. Se a construtora estiver alinhada aos princípios ESG e atender a parâmetros, aí eles adotam uma certificação específica, que é o EDGE, para o empreendimento, e ela tem uma taxa melhor. A Caixa Econômica Federal também está navegando nesse sentido, o Bradesco e o Santander. Então, os principais agentes financeiros no Brasil que atuam também já se engajaram, vamos dizer assim, já se engajaram nesse movimento ESG. Então, a gente tem os fundos e tem os agentes financeiros, né? A lógica na cadeia produtiva da construção do ESG é basicamente essa, né? Nós temos fundos de investimento e agentes financeiros adotando esses princípios e práticas ESG, que passam a exigir das incorporadoras e construtoras práticas e princípios ESG também, que, por sua vez, vai impulsionar o restante da cadeia produtiva, né? Exigindo de projetistas, fornecedores de serviços e fabricantes de materiais esses mesmos princípios e práticas. Então, na nossa avaliação, a jornada ESG é um movimento sem volta, que já começou no topo da cadeia produtiva e está se espraiando para todos os
os agentes dessa cadeia. Né? Vamos ver, então, quais são os movimentos principais, né? Que são os movimentos dos fundos e depois os movimentos das incorporadoras, construtoras e fabricantes. Aqui estão alguns fundos, né, com os quais nós temos trabalhado, e qual é a lógica, né, qual o referencial que os fundos de investimento estão tendendo a adotar na sua jornada ESG. Né? É o referencial do GRESB. Né? Vou explicar exatamente o que é o GRESB. Aqui tem os fundos, então, e o que é o GRESB? O GRESB é o Global Real Estate Sustainable Benchmark. É uma entidade internacional que existe, que é um referencial para a avaliação ESG de fundos de investimento. E o CTE, ele ele foi convidado pelo GRESB para se tornar um Premier Partner do GRESB. Ele representa o GRESB hoje no Brasil. Então, a conexão com os fundos de investimento via o GRESB é o CTE que está fazendo. Então, ele é, como eu falei, um padrão global, fica na Holanda, a sede, para benchmark e relatórios ESG para empresas imobiliárias listadas publicamente, fundos de propriedade privada, incorporadores e investidores que investem diretamente em ativos. Hoje, o GRESB tem 1.500 fundos em todo o mundo avaliados. No Brasil, são poucos ainda, são aqueles fundos que eu mostrei anteriormente, tem em torno de uns 10 hoje conectados com o GRESB, mas a tendência isso é crescer. E qual é a lógica? Quando o GRESB, o fundo é avaliado no GRESB, ele entra num ranking, benchmark, então ele é comparado, né, com a nuvem de pontos, vamos dizer assim, que são dos fundos que são avaliados, e o investidor raiz, o que está acontecendo no mundo hoje? Ele está buscando os fundos de pensão, por exemplo, que é considerado um investidor raiz, ele está buscando fundos que estejam bem ranqueados no GRESB. Então, ele passou a ser um referencial muito importante para funding no mercado imobiliário. Tá? Então, ele tem as dimensões de avaliação da gestão, de liderança, políticas, processos, entra a questão de governança, a dimensão do desempenho da carteira de ativos, né? Como que esse desempenho está em termos de energéticos, certificações, consumo de água, etc. e tal, e o componente de desenvolvimento, que é o esforço das entidades que estão avaliadas no GRESB para abordar a questão ESG durante projeto, construção e renovação de edifícios. Então, eu posso ter um fundo que tem ativos imobiliários, ele vai trabalhar nessa dimensão, as duas primeiras, gestão e desempenho, e eu posso ter fundos de desenvolvimento, ou até incorporadores de desenvolvimento imobiliário, que vão olhar a gestão e o desenvolvimento. Então, basicamente, essa é a tendência em relação ao GRESB. Fundos, então, GRESB, né? Vamos segmentar assim. E aí nós temos um outro movimento que é das incorporadoras e construtoras e dos fabricantes de materiais. Então, aqui estão as construtoras e incorporadoras, vocês vão ver aqui pelos logos das empresas, que são todas líderes, né, nos seus assuntos. Nós temos aqui empresas de capital aberto, como a Exetec, como a Trisul, como a Elbor, como a Gafisa, né? Etc., a Tecnisa, a Moura do B, até empresas médias e empresas pequenas. Então, o ESG, isso é muito importante, ele não é privilégio de grandes empresas, ele é privilégio de empresas que tenham realmente no seu DNA o compromisso com a responsabilidade social, ambiental e governança. Né? Então, esse movimento todo é um movimento deste ano, de 2021, foi iniciado em fevereiro desse ano, e essas empresas todas estão sendo capacitadas, estão implementando os seus sistemas ESG. E aí começa já o primeiro grupo de fabricantes de materiais, né? Então, a lógica é sempre fundos, agentes financeiros, incorporadores, construtores, e chega na cadeia produtiva dos fabricantes. Então, nós temos essas
essas empresas aqui que já estão engajadas na implantação de sistemas ESG. Vocês veem pelo nome das empresas, são empresas líderes no setor de materiais. Bom, todas essas empresas, como eu falei, estão sendo capacitadas dentro de um programa do CTE, de capacitação de empresas do setor, onde existem oficinas, consultoria, acompanhamento da implantação do ESG. Que momento da empresa ela tem, que práticas ela já tem de ESG, bate a foto, verifica os gaps e passa a avançar nessa linha da implantação de outras práticas do sistema ESG. Tá? A lógica começa, obviamente, com o comprometimento e engajamento da alta administração, cria-se um comitê ESG, política ESG, objetivos, metas e indicadores, estabelece-se diretrizes estratégicas e requisitos a serem atendidos nas dimensões ambientais, sociais e governança, a partir de um diagnóstico inicial. Então, a jornada ela vai dessa forma. Faz o levantamento inicial, se desenha o sistema ESG que se quer, isso de forma evolutiva, obviamente, cria-se os indicadores de controle, os planos de ação e implementa o sistema de monitoramento dos resultados para verificar, né, a performance da empresa nessa jornada. Como existem vários referenciais sobre ESG no mundo, né, desde referenciais do GRI, N outros, né, uma somatória, não vou nem citar quantos, que são vários. Nós achamos que seria interessante traduzir isso para uma realidade do setor de construção. Então, nós criamos um referencial ESG, CTE, para incorporadoras, construtoras, projetistas, fabricantes de materiais. Ele é um referencial extremamente complexo, são 20 dimensões consideradas, 123 requisitos avaliados, e ele totaliza 180 pontos. Então, no início do programa, quando a empresa entra, ela é avaliada, esse referencial, e ela fica, num primeiro momento, em 4 categorias, né? Até 20% dos 180 pontos ela é considerada incipiente, de 20 a 45 iniciante, de 45 a 80 consciente e atuante, e acima dos 80% dos pontos, protagonista e influenciadora, né? Então, basta essa foto. O que é importante disso? Permite um benchmark entre as empresas do setor. Então, eu posso me comparar com uma outra empresa que está trabalhando nessa linha, né? Estou aqui no quartil inferior, na média, no quartil superior, identificações, iniciativas e projetos relevantes e orienta na definição das estratégias e práticas a serem adotadas no ESG. Vocês terem uma ideia, as 20 dimensões são essas que estão aqui. Então, na dimensão ambiental, nós olhamos a questão da energia, recursos hídricos, gestão de resíduos, emissões e qualidade do ar, uso da terra, ecossistemas e biodiversidade, conforto ambiental, gestão ambiental, avaliações e certificações. No social, na dimensão social, a diversidade, equidade e inclusão, impacto na comunidade, dos empreendimentos, obviamente, engajamento dos trabalhadores e desenvolvimento profissional, saúde, segurança e bem-estar, gestão de clientes, gestão da cadeia de abastecimento. E, sobre a ótica da governança, nós olhamos liderança e compromissos da empresa com ESG, estrutura e gestão, stakeholders, partes interessadas, comportamento ético e compliance, gerenciamento de riscos e oportunidades, transparência e reporte e inovação ESG. Então, aqui a gente tem as 20 dimensões, 123 requisitos que são avaliados, né? Rapidamente, só para ter uma noção, né, como é que se aplica o setor da construção. A construção tem um alto impacto ambiental, né? E nós já temos vários referenciais para o desenvolvimento sustentável dos nossos empreendimentos, por exemplo, imobiliários. Temos certificações como o LEED, o AQUA, o Procel, o EDGE, o CITES, o WELL, o FITUAL. E temos muita legislação, normas e resoluções que regulam as atividades do setor. Aqui um panorama sobre as certificações no setor da construção, né? Então, a gente tem desde PPQPH, as ISO 9000, OSA, as 14.000, etc. O próprio GRESB, que eu já citei, Sustainable Sites, que é para a escala urbana.
a certificação LEED, o GBC Condomínios, Casa, o ED, o Aqua, os selos da Caixa, Casa Azul, aí a gente tem o Procel, o EL, o Fitwell, o Cradle to Cradle, que é para materiais, e o Sistema B, que é um sistema de certificação da empresa, enquanto os outros estão ou em materiais e empreendimentos, esse aqui pode certificar. Então, por falta de referencial, que não é o nosso problema, nós temos uma boa quantidade. A construção tem um alto impacto social, né? É um dos setores que mais gera emprego e renda, então toda a dimensão social é muito importante, cada novo canteiro a gente está gerando renda e capacitação para gerar oportunidades de desenvolvimento da população, e a gente tem uma cadeia produtiva extensa, né? Mais de 200 mil, segundo a CEBIC, empresas com alta participação no PIB. Outra questão relevante é a importância de mapeamento dos stakeholders, né? Então, não vou detalhar aqui, mas estão os stakeholders de uma incorporadora consultora, são vários públicos, né, com que ela se relaciona, e o ESG orienta como que ela tem que mapear os interesses desses stakeholders e se relacionar com eles. A governança nossa no setor é desafiadora, as empresas, principalmente incorporadoras, têm várias SPEs, exigindo governança em várias instâncias, temos riscos de toda ordem, forte interação com o poder público, clientes, fornecedores, exigindo compliance, e necessidade de transparência e evidência ética na condução da empresa e no desenvolvimento dos seus empreendimentos e elaboração de relatórios para clientes, fornecedores, governo, etc. Tá? Se a gente olhar da ótica dos processos de produção, o ESG é totalmente aplicável, desde a seleção do terreno, onde a gente vai olhar e olha, né, na empresa os impactos que o empreendimento vai causar na fase de construção, na operação, características locais, inserção urbana, mobilidade, foco no impacto positivo do empreendimento. No desenvolvimento dos produtos imobiliários, né, e dos projetos, onde a gente vai buscar soluções construtivas que potencializem impactos positivos, especificação de materiais sustentáveis, previsão de reuso de água, métodos construtivos industrializados, energia, paisagismo, drenagem sustentável, então um forte foco do ESG. Na cadeia de suprimentos, importante também, a contratação e gestão de fornecedores, eu vou ter que passo a olhar no ESG os várias dimensões, né? Requisitos e critérios para fornecimento de materiais, para equipamentos, para serviços, cláusulas socioambientais a serem inseridas nos contratos, auditorias e monitoramento e um sistema de qualificação de fornecedores. E, finalmente, na obra, nós temos a obra ESG também, né? Que vai buscar atentar os impactos causados pela atividade da obra na cadeia de abastecimento e olhar toda a questão de emissões de poluentes particulados dentro da obra, gestão dos resíduos sólidos, redução dos consumos de energia e água dentro da obra, descartes, logística reversa, etc., adequados e legalizados, e cuidados com a biodiversidade local. E chega lá na fase do uso, operação e manutenção dos edifícios, né? Onde a gente vai ter processos para garantir a eficiência das tecnologias disponibilizadas para o usuário, manuais, vídeos, treinamento, e buscar alta performance ambiental ao longo da operação. Para isso, eu preciso monitorar sistematicamente. Aí, as tecnologias digitais estão tendo uma importância muito grande, o Big Data, os IoTs, né, os sensores, internet das coisas, e a inteligência artificial, já muito aplicada nessa fase do empreendimento, para identificar algoritmos que identificam padrões de consumo e fazem a correção, a manutenção preditiva, né, e corretiva dos edifícios. Bom, então essa é a jornada no setor da construção. Eu vou deixar aqui disponível para vocês, para quem tem nos assistido, vou dar um tempinho, se quiser fotografar o QR Code. Nós fizemos 2 e-books sistematizando essa jornada. O primeiro é o sistema SG para empresas do setor da construção, que dá uma orientação básica sobre o caminho a ser seguido. Então, se quiser fotografar aqui e baixar. E o outro o e-book relativo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sua aplicação no setor da construção. São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos muito interessantes,
Então, nós fizemos todo um trabalho, como que o setor da construção pode se alinhar a esses objetivos em prol do desenvolvimento sustentável. Então, um conjunto de recomendações práticas de projetos que a sua empresa pode desenvolver, se a sua empresa for focada no setor de construção, alinhadas aos princípios da ONU. Tá? Então, basicamente, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Aqui estão meus contatos, né? E-mail, o Instagram e o LinkedIn, e aí eu fico à disposição para perguntas. Ok? Então, eu acho que eu vou encerrando por aqui, devolver a palavra ao Marco. Exatamente. Muito obrigado, Roberto, pela apresentação bem interessante. Eu queria lembrar ao público, né, que é possível colocar perguntas ao Roberto aqui no chat, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta em relação à apresentação, os slides que o Roberto passou, por favor, colocam aqui no chat do aplicativo. E com isso a gente segue adiante com a apresentação da senhora Cláudia Magalhães Geloy, que é a diretora da Magalhães Geloy Consultoria. Bom dia, Marco. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando agora. Um prazer estar com vocês nessa manhã de segunda-feira para discutir um tema que é tão caro para todos nós, que é o da sustentabilidade, principalmente nesse enfoque aí da habitação, da construção, que é um tema particularmente muito caro para mim. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. E aí a gente começa. Bom, vou falar aqui para vocês sobre a questão da ESG, né, que o Roberto já falou bastante, mais especificamente voltada para o financiamento verde, para a hipoteca verde, e aí chegar na questão da habitação. Então, primeiro de tudo, para falar um pouquinho do Green Deal da Europa e por que esse início, né, pela Europa. Então, primeiro de tudo, a gente entender esse contexto, né, que a gente está vivendo. Então, o Green Deal é um pacote, né, que envolve regulação, envolve incentivos, com metas ambiciosas, né, de reduzir em metade as emissões até 2030, isso olhando para o que eram em 1990, né, nos anos 90, e chegar ao net zero até 2050. O orçamento da União Europeia passa a ficar sujeito ao crivo ambiental. Um dos focos são as edificações sustentáveis, né, até porque no caso da Europa o parque imobiliário é bem mais antigo. E aí ele se consubstancia numa estratégia de crescimento, né? Quer dizer, olhar a questão ambiental e a questão da sustentabilidade como uma agenda de crescimento. Né? Isso é uma grande virada em relação ao olhar que a gente tinha há algumas décadas atrás, né? Os títulos verdes ultrapassam 257 bilhões, isso é um dado de 2019. Na COP25, 600 investidores institucionais que controlam 37 trilhões em ativos assinaram um compromisso, né, com as metas do Acordo de Paris. Então isso mostra também o crescente engajamento, né, dos investidores. E uma conclusão aqui, que é uma síntese, enfim, da conclusão e uma tradução livre, né? Bancos, fundos de pensão, gestores de investimento seguem financiando projetos poluentes que expandem os combustíveis fósseis. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente percebe toda essa tendência, a gente tem esse relatório aí, que foi um relatório de 2020, né, que chama 5 Years Lost, feito por 18 ONGs ambientalistas, mostrando que
a despeito de todo esse contexto, na prática, o mundo ainda está financiando projetos poluentes, né? Então, a questão das hipotecas verdes, né, na Europa. As hipotecas verdes vêm crescendo no mercado europeu com um conjunto de iniciativas que é muito interessante da gente olhar, né? Eles estão dentro de um Green Mortgage Initiative, quer dizer, uma iniciativa ampla, que é voltada não só para o financiamento à aquisição, mas também para o financiamento à reforma, o retrofit, a requalificação verde. Já tem 70 instituições financeiras participantes, né? Fora outras instituições, como agências de risco, seguradoras, associações, representações, enfim. E aí eles desenvolveram o Energy Efficient Mortgage Label, que é uma espécie de selo, né, que pretende ser um benchmark global, inclusive, não só restrito aos países da Europa, né, a aplicação dele inicial é nos países da Europa, mas a ideia é justamente que esse selo possa certificar que aquela hipoteca atende aos requisitos estabelecidos neste benchmark e, portanto, você consegue comparar, né? E aí, com isso, você consegue criar esse referencial. Além do label, né, que é o Energy Efficiency Mortgage Label, eles estão construindo um template de harmonização, de divulgação das informações por parte dos agentes financeiros, e também um Energy Efficiency Data Protocol and Portal, que é um grande portal de dados para monitorar a performance desses créditos, justamente para mostrar o quanto como esses créditos performam em relação a créditos não verdes, né? E aí, o que aparece por meio desse conjunto de iniciativas é uma evidência crescente de que os portfólios verdes têm melhor performance e, portanto, menor risco, né? Então, a gente tem, de um lado, menores custos de manutenção, né, de gastos mensais com a moradia em função da eficiência, uma maior resiliência e uma maior valorização desses imóveis no mercado, aí contribuindo para a relação da cota de financiamento, né? E aqui, o que a gente tem é também uma síntese, uma tradução livre da conclusão do Lenders Project no Reino Unido, que é que os modelos de análise de risco dos bancos ainda não levam em conta a performance energética do imóvel. Quer dizer, a gente tem toda essa iniciativa, mas é um processo, né? Um processo de construção. Então, as instituições financeiras ainda precisam aprimorar sua compreensão e abordagem acerca das edificações verdes, né? Então, traduzir realmente isso para dentro dos modelos de risco. E aí a gente, né, veio aqui para a nossa região, né, para a América Latina, para olhar como é que estão as hipotecas verdes, né? Elas já estão acontecendo. No México, a gente tem um valor adicionado ao financiamento do Infonavit, né, atrelada ao Ecocasa. No Chile, a gente tem as ecoviviendas, que são certificadas pela Agência de Sustentabilidade Energética, e aí conseguem taxas de juros diferenciadas. No Peru, a gente tem o Bono Mi Vivienda Verde, que é que está atrelado ao Fundo Mi Vivienda, que traz juros diferenciados atrelados a subsídios públicos. Na Colômbia, a gente tem hipotecas, leasing, né, o rent to buy, e linhas especiais para incorporadores, isso calcado na certificação LEED e EDGE. Então, assim, o que a gente percebe é o surgimento das hipotecas verdes também do lado de cá, né, configurando aí uma nova classe de ativos, que, por sua vez, permite a emissão de títulos verdes, títulos ASG. E aí, com isso, a gente chega na SG no Brasil. Eu não vou falar, me deter muito, o Roberto já falou bastante. Então, aqui também, o que a gente percebe é todo um movimento, né, crescente. A seguir, eu vou mostrar dados da Cital, e que mostra como a gente realmente está numa tendência de crescimento incrível,
dessa disposição, né, para alinhar as empresas com o movimento ASG, mas a gente percebe ainda também uma certa distância entre as expectativas e narrativas e a prática dos agentes, né? De novo, é um processo de construção, a gente está só começando ele. E aí fica muito a questão da visão, né, de curto prazo versus um retorno que vai acontecer no longo prazo, né? Então, principalmente numa visão mais imediatista de investimento, né, mais curto-prazista, e isso é um desafio aí. Por outro lado, de novo, a pressão, né, também já sentida muito aqui no Brasil pelo alinhamento das empresas à agenda ASG ou ESG, exigindo reposicionamento dos investidores, principalmente começando aí pelos investidores institucionais, né, as instituições financeiras que cada vez mais se engajam e devem se tornar emissores relevantes de títulos ASG, e o papel importante que as instituições financeiras têm, principalmente quando a gente está falando, né, do setor da construção, do setor habitacional, que ainda é tão dependente do financiamento bancário no Brasil, né? Então, aí tem um papel relevante para as instituições financeiras e para os bancos em particular. E aqui a gente vem muito se perguntando, cadê o S, né? Cadê o S do ASG? Porque a gente ainda está falando muito do ambiental e da governança, e o social, né, está ficando um pouco ainda lateralizado. Então, o que a gente tem aqui, além das questões que das referências que o Roberto trouxe, né, o índice de sustentabilidade empresarial da B3, né, o ISE, que busca fazer esse referencial de comprometimento com a sustentabilidade empresarial. E aqui eu queria dar um destaque para a resolução CMNE 4.327, que ela institui a política de risco socioambiental para as instituições financeiras, mas ela ainda está muito voltada para o risco socioambiental, carece de uma visão mais abrangente, aí, mais alinhada com a agenda ASG. Né? Então, olhando para esses dados da Citaui, né, eu construí esses gráficos aqui para mostrar o primeiro, esse volume de emissões, né, como está crescendo, né, isso aqui é o acumulado no período 2015 e 2019, aqui 2020 e aqui 2021, em termos de número de operações, né, a barra e a linha, a evolução das emissões em dólares. Então, a gente observa realmente uma tendência forte de crescimento na emissão de títulos sustentáveis. Os instrumentos financeiros ainda são predominantemente as debêntures, né, com a participação aí crescente também das debêntures de infraestrutura, inclusive por conta dos incentivos, os empréstimos, e aí letras financeiras, CRA, CRI, e em menor volume, os fundos de investimento e os FDIC. Aí, na próxima, a gente tem uma quebra por setor, né? Então, primeiro são as empresas emissoras quebradas por setor de atividade, né? Às vezes é holding, então a gente tem uma aproximação aí, mas o que a gente percebe é o predomínio ainda forte de papel e celulose, energia e setor financeiro, né? São esses que são protagonistas hoje. E aí o que a gente tem em termos de construção e habitação, que é essa faixa amarelinha aí mais clarinha, a gente está falando de 150 milhões de dólares, e aí tem um pedaço disso cimento, né, Votorantim. Então, tem muito espaço para crescimento, né, para o setor da construção em geral e especificamente para o setor habitacional. E quando a gente olha o uso dos recursos captados, né, aqui a gente tem, a maior parte é o uso corporativo, né, mas em termos de projetos específicos, a gente vê aí o destaque dos múltiplos, né, no caso das instituições financeiras, energia renovável, eficiência energética e bioenergia, né? E aí, de novo, o setor de edificações aqui, né, é o amarelinho clarinho, mas só chamando a atenção que aqui a gente está falando de edificações corporativas, né, feitas em padrão de sustentabilidade, né, certificada,
de instituições financeiras, né? Um deles é um projeto da XP. Então, de novo, aparece muito aqui o espaço para crescimento, e aí de todos esses títulos, né, mapeados pela Citaui, a gente tem uma só emissão de habitação de interesse social, que foi a da Vivenda, né, que vocês devem conhecer, que trabalha com reformas e melhorias, está lançando aí o Reforma que Transforma em parceria com a Gerdau. Então, a gente percebe isso, quer dizer, tanto está muito concentrado ainda no verde, né, o social ainda não aparece tanto, e o setor da construção com muito espaço para crescer. E aí, bom, mergulhando na habitação, né, deixa eu ver aqui meu tempo, mergulhando na habitação, que é o tema pelo qual eu sou apaixonada e mais estudo. Então, assim, eu trouxe um conceito de habitação sustentável, que é desses autores aí, que mostra que a habitação ela só é sustentável quando a gente fala dessas 4 dimensões, né? A dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão cultural e a dimensão econômica, né? E aí, quando a gente pensa, mas como é que isso se traduz, né? Bom, do ponto de vista edilício, a gente tem a segurança, a salubridade da habitação, né, o conforto térmico, o conforto lumínico, enfim. A inserção urbana, que é outra questão importantíssima, a conexão com a cidade, né? A habitação urbana é conexão com a cidade, né? A infraestrutura. Do ponto de vista ambiental ou verde, a gente tem os consumos, né, principalmente de água e energia, as emissões e a resiliência das habitações. E na dimensão econômica, o custo acessível, quer dizer, tudo isso ele tem que vir casado com a acessibilidade econômica, senão a gente não tem como falar de sustentabilidade num conceito mais amplo. E aqui eu queria compartilhar com vocês essa análise da POF, né? A POF, a última POF que a gente tem é pesquisa de orçamento familiar, né, do IBGE, 2017-2018, mostra as despesas básicas do morar, e aqui dá um destaque para a energia elétrica, né, antes da bandeirada, da crise hídrica, consumindo 4,6% da renda bruta de famílias que ganham até 2 salários mínimos e quase 3,9%, quase 4% das famílias que ganham entre 2 e 3 salários mínimos. E aqui eu peguei só o recorte entre 2 e 3, quer dizer, quando a gente olha até 2, a situação ainda é um pouco pior, mas assim, esse é o conjunto de despesas que vem junto com a habitação formal, né? Essa série de fatiazinhas aqui de pizza, a gente está falando de condomínio, de energia elétrica, de internet, de gás doméstico, água e esgoto, manutenção, artigo de limpeza, consertos. O 30% é aquela regrinha de meio que, né, tamanho único, né, que a gente usa para falar que o comprometimento de renda com a prestação ou com aluguel pode ser de até 30%. Se a gente olhar, quer dizer, o que é que sobra? Sobra 57% da renda para todo o resto, né, para comer, para alimentação, para transporte, para vestuário, para saúde, remédio, educação, enfim, e a gente está falando de uns 57% que, em termos absolutos, né, em termos reais, a gente está falando aqui de 60% de 3 salários mínimos, né, e aí a gente pensar que é esse valor, né, vamos falar aí de R$ 1.800, né, no limite, né, de 3 salários, para dar conta de todas essas outras despesas. Então, por isso que discutir o aspecto econômico, a dimensão econômica é tão importante, né? E isso só aumenta o nosso desafio quando a gente pensa agora em trazer questões ambientais, né, para a equação. Então, a acessibilidade econômica, né, ou affordability, ela tem relação com esse conjunto de despesa, não só com a prestação, né? Então, assim, a gente não pode pensar só em termos da prestação que cabe no bolso, porque junto com a casa vem um conjunto de boletos.
E a gente acaba impondo às famílias fazer esse trade-off, né? Com o que é que ela gasta e o que é que ela corta. E aí uma questão que vem sendo muito olhada nas pesquisas, na literatura internacional, é o shelter poverty, né? Que você consegue fazer com que o indivíduo acesse a moradia e ele se torna mais pobre, né? Consumindo outros direitos, comprometendo o consumo de outros direitos em função da manutenção da moradia. E aqui, de novo, né, os gastos médios só com energia elétrica, o ônus excessivo com energia. Tem uma pesquisa do Procel que mostra que quando ele ultrapassa 5% para rendas de até um salário mínimo, ele é insustentável, né? E aí a requalificação importante para trazer um consumo energético mais eficiente e um custo mais acessível, e inclusive evitar que as famílias caiam na pobreza energética, né? Que é aquela situação da família que não pode ligar um aquecedor mesmo no frio, porque não aguenta pagar a conta, tem que desligar a geladeira durante a noite, enfim. E aí a gente sabe que o consumo de energia ele tem 3 fases, né? O pré-uso, que o Roberto explicou bastante, né? Vai desde da extração dos insumos que vão fazer os materiais que vão para a obra, a fase do uso, né, energia operacional, manutenção, e o pós-uso, quando a gente chega já na demolição e na reciclagem ou descarte dos resíduos. Então, o Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa, um consumo per capita baixo, né, no comparativo mundial, mas a gente não pode esquecer a importância do setor residencial no consumo de energia elétrica, né, representa 29% do consumo total, segundo a EPE, dados de 2019, e o crescimento do consumo de energia elétrica, né? No setor residencial, a gente observa um crescimento de cerca de 70% nas últimas 2 décadas. A pujança, né, do crédito e da construção habitacional, a gente tem visto esse ano, né, mesmo aí na esteira dessa crise do Covid, e as tendências demográficas também impulsionando aí, inclusive a própria mudança, né, de padrão das moradias, e tudo isso afetando o consumo. Então, aprimorar os padrões de eficiência energética nas moradias do segmento, e aí especificamente de baixa renda, é um grande desafio que se coloca para a gente, né? E aí uma agenda para o Brasil, aqui já para encerrar, as hipotecas verdes, né? Pensar aí num tratamento regulatório diferenciado, né? Olhando aí para a questão do requerimento de capital e condições diferenciadas. Roberto mencionou aqui uma taxa reduzida de juros já ofertada pelo Itaú, a Caixa também, apenas no âmbito do SBPE, mas a Caixa oferece atrelada ao selo azul, né, a questão da certificação e do selo, né, para a gente poder atestar, né, que as hipotecas são de fato verde, as bases de dados, né, para trazer esse histórico, assim como a iniciativa europeia, para poder mostrar a performance desses créditos, e aí, com isso, conseguir uma reprecificação do spread, e que os modelos de avaliação de risco contemplem, né, essas questões, senão a gente não avança. O desafio no segmento social é a redução do spread, principalmente no âmbito do FGTS, né? Os custos adicionais trazidos pelos pacotes de eficiência energética, e, de novo, a gente tem que compatibilizar isso com o preço e uma prestação que caiba no bolso desse segmento. E a questão da geração distribuída, né? Que, como ela isenta, né? Pelo menos no modelo que está vigente hoje, ela isenta o prosumidor, né, o consumidor que se torna gerador dos custos de transmissão e distribuição, tende a esse custo ser rateado por um número cada vez menor de consumidores, e principalmente de consumidores com menor poder aquisitivo, trazendo aí mais um desafio para o segmento social. Inclusive com relação às despesas, né, de energia, o peso da conta de energia. As legislações urbanísticas, que eu acho que é outro ponto que a gente precisa olhar, né, para conectar com todo esse esforço, e principalmente enfatizando as tecnologias solares passivas, né, aquelas que nem representam tanto custo, fazendo um link aí muito grande
com a questão ASG na construção, no setor da construção, e o desenvolvimento e difusão de conhecimento, né, das soluções de eficiência energética. E aí eu queria aproveitar aqui a presença do Marco e dar os meus parabéns à GIZ por todo esse empenho, todo esse investimento que a GIZ vem fazendo no âmbito do projeto EDOS, em pesquisa, desenvolvimento e difusão de conhecimento de soluções de eficiência energética. É isso. E aí, quem sabe a gente consegue aí fazer uma retomada verde por aqui também, né? Obrigada, era isso que eu tinha. Marco, eu volto para você. Excelente, muito obrigado, Cláudia. Apresentação bem interessante, extensa, que trazer um ótimo panorama. Bom, a gente tem menos de 10 minutos agora para perguntas, tá? E respostas. Eu peguei aqui 2 perguntas do chat, mas antes disso, queria lembrar que as palestras ficarão também disponíveis no aplicativo, tá? Para os próximos 3 meses. Bom, e a primeira pergunta, acredito que é para o Roberto, do Michel. O Michel está aqui perguntando: como os pequenos construtores irão se adequar a esse processo ambiental? Eles precisam ter acesso a créditos mais baratos e acessíveis para terem competitividade em relação às grandes construtoras? Olha, Roberto, você pode responder? Sim, claro. Eu acho que toda a questão do ESG, ela traz uma generosidade, vamos dizer assim, porque se nós estamos falando de ESG, estamos falando de inclusão. Inclusão significa inclusão, inclusive, dos pequenos construtores, dos pequenos empreiteiros e etc. Então, o que eu estou identificando, não é? Assim como a gente vai, como a Cláudia já comentou aqui, né? Você começa lá, o agente financeiro, os fundos, exigindo das incorporadoras construtoras, automaticamente essas vão para os pequenos empreiteiros, e nós vamos criar um ecossistema, na minha cabeça, um ecossistema que vai favorecer isso. Por exemplo, nós estamos mantendo uma conversa com o Sebrae nessa linha, como apoiar o movimento ESG para pequenas empresas, microempresas com qualificação socioambiental. É uma linha, por exemplo. Isso vai surgir, porque, veja, você, se não fica greenwash, né? Você começa a fazer ESG, e não cria um ecossistema que vá suportar isso tudo. Não é? Então, como é que nós vamos pegar na ponta o pequeno consultor, o pequeno empreiteiro, o pequeno fabricante? Vamos ter que ter, porque é toda uma questão de educação sustentável para isso. E se a gente quiser realmente que o setor seja ESG, vai ter que haver um comprometimento nesse sentido. Não é? E vamos ver as linhas que existem. Recursos existem, a questão é como dirigi-los para um propósito sustentável. Perfeito, muito obrigado, Roberto. Vou pegar aqui a segunda pergunta, acho que, de repente, a Cláudia poderia responder. Na pauta de finanças para o poder público, será vinculado essa questão do ESG para possíveis financiamentos? Obrigada, Marco. Então, essa é que é a questão, assim, o setor público, ele é muito, eu estou imaginando que a pergunta é específica não específica para habitação, né, quer dizer, uma pergunta mais geral. O setor público, ele já é, digamos assim, bastante comprometido com essa agenda. O Roberto mostrou o Procel Edifica, a gente tem o Fundo Clima, quer dizer, a gente tem já uma série de iniciativas, né, tanto no âmbito da regulação, quanto no âmbito do PBQPH, enfim, uma série o
selo Casa Azul da Caixa. Então, a gente tem aí uma série de iniciativas, precisa alinhar isso com os investimentos, né? Que eu acho que é o que o Green Deal europeu está buscando fazer. Né? E do ponto de vista específico da habitação, a questão de como a gente vai, principalmente no âmbito do FGTS, como seria possível criar condições mais favoráveis, né, para fazer o equacionamento considerando as limitações de renda do público-alvo. Acho que seria isso. Perfeito, muito obrigado, Cláudia. Bom, a gente não tem mais tanto tempo. Eu teria mais uma pergunta ao Roberto. Roberto, eu achei muito interessante que você apresentou esse referencial ESG do CTE, né? E queria perguntar, assim, na sua visão, o que são as áreas onde já nós avançamos no Brasil em relação a ESG e construção civil, e em quais áreas precisamos ainda avançar nos próximos anos para assegurar o crescimento desse mercado? Olha, a área que mais nós avançamos, obviamente, foi a área ambiental, né? Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, nós começamos... A jornada do CTE é muito interessante, ela é de 31 anos de trabalho, então a gente teve uma jornada muito forte do setor em qualidade. A gente implantou o sistema de gestão da qualidade dos 1.600 empresas brasileiras do setor, inclusive parte delas com uma parceria com a GIS. Quando a GIS tinha um convênio com o Senai no Nordeste, então nós transferimos a nossa metodologia para vários estados do Nordeste ao apoio da GIS. Então a gente teve um movimento, uma jornada forte. Aí engatou com a 14 mil, né, na época. 14 mil, 9 mil, EOSAS 18 mil, que é a segurança do trabalho. Então, esse trinômio foi, com o advento das certificações, dos selos ambientais, do LEED, do Aqua, do EDGE, WELL, FitWell, agora tem selo, né, os sites, etc. e tal, isso teve um outro avanço, né? Então, vocês terem uma ideia, no Brasil, há 14 anos atrás, nós não tínhamos nenhum empreendimento certificado LEED. Hoje nós temos 700, o CTE entregou 305 desses 700, e o Brasil é o 5º país do mundo em certificação LEED. Só está atrás dos Estados Unidos, do Canadá, da Índia e da China. Então, ambientalmente, eu acho que houve um avanço. Eu acho que o gargalo maior, na minha opinião, é o S, do social. Aí a gente tem que avançar muito. A gente tem vários gargalos no setor. E temos alguns gargalos também na questão da governança, né? Compliance, transparência... enfim, relação com stakeholders e tal. Então, eu diria, ambientalmente avançamos, temos muitos desafios a gente tem feito uma parceria muito forte com o GPTW, né, Great Place to Work, nesse lance do social, inclusive você é empresa certificada, e eles estão juntando-se a nós nesse movimento do ESG. Então, acho que o caminho é esse aí, foco em social, foco em governança e continuar e consolidar os avanços no ambiental. E como a Cláudia falou, como é que a gente traduz isso para a habitação de baixa renda? Né? Porque hoje o ambiental é edifício corporativo, hospital, etc. Como é que a gente chega na ponta lá e gera valor agregado para a habitação de baixa renda? Essa é a questão. Perfeito. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Cláudia, mais uma vez. Chegamos aqui ao final do nosso tempo, tá? Então, senhoras e senhores, encerramos neste momento o primeiro painel temático ESG e financiamento verde. Muito obrigado pelos palestrantes, pelos participantes aqui, e continuem acompanhando a primeira feira virtual de construção sustentável. O próximo painel será sobre apresentações de soluções para a construção sustentável, tá? Então, tenham todos um ótimo dia e muito obrigado pela apresentação e até a próxima. Obrigada, Marco. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Até a próxima, estamos à disposição.